Emocionante descoberta. Milionário chega antecipado e revela o inesperado em casa. A manhã ensolarada em São Paulo parecia normal, mas para Pedrinho, tudo estava prestes a mudar. Ele estava em sua oficina, enfiado até os cotovelos em graxa, quando uma carta chegou por baixo da porta. Era de seu amigo de infância, agora um milionário, trazendo notícias de que viria visitá-lo. O coração de Pedrinho disparou. O que ele diria ao amigo que prosperou tanto, enquanto ele ainda contava centavos para pagar as contas? Um turbilhão de emoções surgiu, uma mistura de ansiedade e ressentimento. Como alguém que conheceu as mesmas dificuldades consegue conquistar o mundo e ele lutava contra um mar de dívidas. Nos próximos dias, as conversas entre Pedrinho e Dona Clara tornaram-se mais intensas. Ele falava com fervor sobre a visita e como gostaria de mostrar sua oficina, um sonho que herdou do pai. Ela apenas balançava a cabeça, com aquele olhar compreensivo e carinhoso que sempre tinha para ele. O que importa, meu amor, é que estamos juntos. O que realmente conta é o laço que formamos como família. Mas onde estava a segurança que ela prometia? Apesar de suas palavras confortantes, o peso das expectativas aumentava a cada segundo. Quando o dia da visita chegou, a casa estava em polvorosa. Pedrinho arrumou tudo, desde a sala até a oficina, tudo com o carinho de quem quer mostrar sua história de luta. Mas quando o amigo entrou, a aura de riqueza e sucesso que o cercava deixou Pedrinho em choque. Ele não era mais aquele menino correndo pela rua, mas um homem que possuía tudo ao seu alcance. E o sorriso confiante dele fez o peito de Pedrinho apertar. O que ele teria a oferecer agora? E então veio a proposta, uma parceria que cobria seus sonhos com um brilho dourado. Mas havia um preço. Para aceitar, ele teria que abandonar a pequena oficina que tanto amava, deixar sua família e tudo que construíram juntos. Um frio percorreu sua espinha. Aceitaria o dinheiro em troca de sua identidade, da vida que havia moldado com tanto carinho? Uma tempestade de dor e desejo invadiu seu coração. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Durante a noite, enquanto a cidade dormia, Pedrinho e Clara conversaram profundamente. A esposa, sempre sua rocha, trouxe à tona um segredo que mudaria tudo. O sucesso do amigo vinha da ajuda mútua de uma comunidade inteira que sempre acreditou nele. O peso do que estava por trás das conquistas deixou Pedrinho pensativo. Queria mesmo seguir esse caminho? A escolha parecia se distanciar dele e a cada instante, parecia mais um sonhador perdido. Em uma reviravolta dramática, o dia da decisão se aproximava. O amigo, agora confundido com o tamanho da ambição, fez uma revelação que poderia mudar tudo outra vez. Pedrinho estava em uma encruzilhada. A dúvida diante de um futuro incerto e a luz do amor familiar ardiam em seu peito. O que decidiria? Ao encarar a verdadeira essência de sua vida e de suas escolhas, ele percebeu que a resposta para sua felicidade poderia estar bem mais perto do que imagina. A manhã seguinte trouxe consigo um céu cinzento, e o coração de Pedrinho estava em um turbilhão. Ele se sentou no banco da oficina, olhando para as ferramentas que representavam não só seu trabalho, mas o legado de seu pai. A decisão que tinha que tomar pesava como um caminhão em cima de seus ombros. Ele não queria ser apenas um homem dividido entre dois mundos, mas sim alguém que soubesse exatamente quem era. Clara entrou na oficina, segurando uma caneca de café fumegante. O cheiro forte da bebida o despertou de seus pensamentos conturbados. Você ainda está pensando na proposta dele? Perguntou ela com um olhar que misturava preocupação e carinho. Sim, respondeu Pedrinho, sua voz mal saindo. Eu não sei se quero ser famoso por trás de uma marca, Clara. Se isso significa deixar nossa vida e tudo que construímos. É isso mesmo que eu quero? Ele sentia um nó na garganta. A ideia de perder sua identidade o atormentava mais do que qualquer dívida que pudesse ter. Clara sentou-se ao seu lado, tocando sua mão de forma suave. Você não precisa decidir agora. Pense em tudo que já conquistou até aqui. O sucesso não está apenas nas posses. Está em como você faz as pessoas se sentirem, no amor que você dá aos outros. A determinação no olhar dela lhe deu um pouco de alívio, mas a conversa o trouxe de volta à proposta de seu amigo. O milionário não apenas oferecia dinheiro, ele apresentava um novo mundo, uma nova vida tão sedutora quanto aterrorizante.
Pedrinho se perguntava sobre as consequências de sua decisão. O que seriam os sonhos se estivessem construídos sobre o que ele mais valorizava, sua família e sua dignidade? Nos dias que se seguiram, ele buscou consolo na rotina da oficina. Sentou-se para consertar uma velha bicicleta que havia sido abandonada na loja, como uma metáfora para sua própria vida. Enquanto ajustava as peças, lembrou-se do que era importante: o valor da simplicidade e da honestidade, tudo que estava enraizado em suas memórias. Mas a visita do amigo milionário ficou marcada no calendário e a tensão era palpável. O que diria quando se encontrassem novamente? A química entre eles era inegável, mas agora envolta em nuvens de desconfiança. O amigo entraria na sua vida novamente como um potencial destruidor, ou como alguém que poderia trazer uma nova realidade. Pedrinho estava perdido. Então, uma ideia surgiu em sua mente. Por que não tentar mesclar os dois mundos? Quando a ideia tomou forma, sentiu um impulso, uma centelha de esperança. E se ele pudesse criar um espaço em que pudesse ser ele mesmo, e ao mesmo tempo fazer parte do sonho do amigo? Uma colaboração que respeitasse suas raízes, mas que também abraçasse novas oportunidades. Seria possível encontrar um meio-termo? O silêncio da oficina agora parecia vibrar com essa nova possibilidade. Quando a noite chegou e a cidade começou a brilhar sob as luzes, Pedrinho decidiu que era hora de agir, mas com a condição de que o texto de sua história permaneceria fiel a ele. Ele respirou fundo, determinado e esperançoso diante do futuro incerto. A semana que se aproximava seria decisiva. Pedrinho tomaria a responsabilidade de sua vida nas mãos, e não deixaria que ninguém, nem mesmo seu amigo, o desviasse do caminho escolhido. No entanto, uma mensagem inesperada iluminou seu celular. Era do milionário, pedindo uma reunião para discutir a proposta em detalhes. Um frio na barriga tomou conta de Pedrinho. O que seria essa conversa? Ele poderia realmente mudar o que estava reservado para seu futuro? O que decidirá Pedrinho agora? A perspectiva do encontro iminente o deixava nervoso. A oportunidade de finalmente confrontar seus desejos estava a poucos dias de distância e um novo dilema se formava em seu coração. Pedrinho acordou ainda com a preocupação dançando em sua mente. O dia do encontro havia chegado. O sol tinha surgido por trás das nuvens cinzentas, como se tentasse trazer um pouco de clareza ao seu tumultuado coração. Ele sabia que a reunião com seu amigo milionário poderia mudar tudo. Saindo de casa, sentiu um frio na barriga, como se estivesse prestes a dar um mergulho em águas desconhecidas. Assim que chegou à oficina, o cheiro de madeira e óleo de motor parecia mais forte do que nunca. A luz da manhã infiltrava-se pelas janelas, refletindo a poeira que dançava no ar. Ele começou a trabalhar, as mãos se movendo automaticamente enquanto sua mente ainda estava perdida em pensamentos. A cada martelada, a ideia da colaboração que havia concebido fazia sentir-se um pouco mais seguro. Era uma possibilidade que misturava o velho e o novo, mas a incerteza permanecia. As horas passaram como um sussurro, até que o som familiar do sino da porta o fez se virar. Era Clara. Ela entrou com um sorriso que iluminava o ambiente. "Como você está se sentindo?" perguntou, olhando para ele com sua preocupação habitual. "Um pouco nervoso. E se ele não aceitar a ideia que tive?" confessou Pedrinho, passando a mão pelo cabelo. "E se ele só quiser me convencer a seguir seu caminho?" Clara se aproximou, colocando uma mão em seu ombro. "Lembre-se, Pedrinho, você não precisa se perder. Se a proposta não fizer sentido para você, não aceite. O que importa é o que você realmente deseja. Eu sei, mas e se esta for a chance de oferecer uma vida melhor para nós?" Ele se sentia dividido, uma tensão pulsando em seu peito. Antes que Clara pudesse responder, seu celular vibrou na bancada. Era uma mensagem do milionário. "Estou a caminho. Poderíamos nos encontrar na sua oficina em 30 minutos? O coração de Pedrinho acelerou. O momento que ele havia esperado chegava, e a ansiedade era uma montanha-russa de emoções. "Vou lá", disse, decidindo que era hora de encarar seu destino. Ele respirou fundo e começou a limpar a bancada de trabalho, uma forma de se preparar para o confronto. A oficina sempre fora um refúgio, mas agora se tornava um tabuleiro de xadrez e o amigo de negócios, um oponente. Quando a campainha soou novamente, Pedrinho estava lá, com o coração batendo forte no peito. Ao abrir a porta, viu o amigo, já um passo à frente, com um brilho no olhar que indicava que ele estava mais animado do que nunca. "Pedrinho, que bom que você me recebeu." O sorriso do milionário era contagiante, mas Pedrinho sentia um calafrio correr por sua espinha. "Hoje vamos revolucionar tudo isso aqui", declarou, ao passar um olhar de admiração pela oficina. Pedrinho se esforçou para manter a calma. Era a oportunidade que tanto desejara, mas ao mesmo tempo, um abismo de incerteza se formava entre eles.
antes de falarmos sobre seus planos, eu gostaria de te mostrar o que pensei, começou ele tomando coragem. O milionário fez uma expressão curiosa, pronto para ouvir a proposta. Estou ansioso. O que você trouxe? Disse ele, sentando-se no banco da oficina, completamente concentrado. Pedrinho começou a explicar sua ideia de mesclar a tradição da oficina com a modernidade que seu amigo queria, mas antes que ele conseguisse terminar, algo inesperado aconteceu. O milionário o interrompeu, a expressão no rosto dele mudou. Pedrinho, antes de tudo, preciso te contar algo que pode mudar tudo entre nós. O que seria essa revelação? Pedrinho prendeu a respiração, sentindo o frio na barriga se transformar em um pressentimento. Ele sabia que o rumo da conversa poderia transformar não só o dia, mas sua vida inteira. Pedrinho, antes de tudo, preciso te contar algo que pode mudar tudo entre nós. A voz do milionário cortou o ar da oficina, carregada com um peso inesperado. Pedrinho sentiu seu coração acelerar, uma batida deformada, quase como se ensaiasse um golpe de surpresa. O que poderia ser tão significativo? Ele não sabia se deveria perguntar ou simplesmente esperar. O milionário se inclinou para frente, os olhos brilhando com uma emoção que Pedrinho não conseguia identificar. Um frio na barriga tomou conta dele, a ansiedade agora se transformava em expectativa. Eu tenho investido em vários projetos, você sabe. Mas tem um que eu mantive em segredo, porque ele é muito pessoal. Havia um tremor na voz do amigo, algo que indicava que esse mistério era mais do que um negócio. Eu decidi diversificar meu investimento na sua oficina. Pedrinho arregalou os olhos. No que você está falando? As palavras saíram desordenadas, sua mente tentando conectar os pontos. Você quer investir na minha ideia? O milionário assentiu, mas havia algo mais. Estou falando de investir em um sonho que nunca tive coragem de realizar. Eu quero que você e eu trabalhemos juntos, mas essa oferta é diferente. Eu também quero que você saiba que a minha família tem uma história ligada a isso. Ele hesitou, como se estivesse pesando suas próximas palavras. Minha avó foi uma mecânica formidável. No século passado, ela teve uma oficina que foi muito respeitada em São Paulo. Mas as coisas mudaram e ela não conseguiu continuar. Para mim, isso sempre foi um peso. E agora falar sobre isso me faz entender o quanto você representa essa chance de redenção não só para você, mas também para mim. Pedrinho sentiu o impacto daquela história atravessá-lo. Era como se o velho conhecesse o novo, o passado e o presente dançassem em uma conexão. O que antes parecia um sonho distante agora se tornava uma possibilidade concreta. Mas como você vai fazer isso? Não faz sentido. Minha ideia, meus planos. Eu não quero mudar você, Pedrinho. Quero ajudar você a se manter fiel ao que é. Juntos podemos preservar a essência, enquanto trazemos algo novo. A emoção em seus olhos era contagiante. Pedrinho sentiu que, de alguma forma, aquela proposta estava alinhada com o que sempre desejou. Ainda assim, um nó se formava em seu estômago. Ele estava prestes a dar um salto em um abismo desconhecido, e suas pernas tremiam. Você sabe que precisa de mais do que um desejo, certo? Há muitos riscos. O milionário sorriu com confiança. Eu sei, mas também sei que você já enfrentou desafios muito maiores. Essas palavras ecoavam em Pedrinho como um lembrete de todas as lutas e vitórias que teve ao longo dos anos. Se fizermos isso, precisamos ser transparentes. Eu não estou disposto a abrir mão dos meus princípios. A determinação de Pedrinho refletia o desejo de ver a oficina prosperar sem perder sua essência. Não se preocupe. Essa será uma parceria. Vamos fazer juntos, e quero sua voz em cada passo que dermos. A convicção em suas palavras fez Pedrinho sentir uma centelha acender dentro de si. Então vamos nessa, ele respondeu, respirando fundo e sentindo uma onda de esperança. Havia algo mais ali, algo a ser dito, mas a conversa logo foi interrompida por um alvoroço do lado de fora da oficina. As vozes se aproximavam, misturadas com gritos de entusiasmo. Pedrinho, você não vai acreditar na novidade. Alguém gritou enquanto a porta se abria abruptamente. Pedrinho virou-se intrigado. O que seria agora? Ele tinha certeza de que o dia estava apenas começando a esquentar, e uma nova revelação estava prestes a surgir, mudando mais do que apenas seu futuro. Seria uma novidade ou um desafio inesperado que colocaria tudo em jogo novamente? A porta se abriu com um estrondo, fazendo Pedrinho se virar com uma mistura de expectativa e apreensão. No limite da oficina, uma figura familiar se destacou. Era Lucas, seu melhor amigo de infância. Seus olhos brilhavam com uma empolgação contagiante que poderia iluminar a sala esfumaçada de óleos e graxas da oficina. Pedrinho, você não vai acreditar. A história está na cidade toda. Lucas falou ofegante, quase sem conseguir conter a agitação.
O ar parecia vibrar ao redor dele, e Pedrinho já se preparava para um dos típicos devaneios entusiasmados. A história. Que história? Questionou Pedrinho, sentindo a adrenalina crescer. Ele olhou para o milionário ao seu lado, que parecia tão curioso quanto ele. Sobre a nova ideia que você e o cara da capa da Forbes estão tricotando. Todo mundo está comentando. Dizem que vão transformar essa oficina em um dos hotspots da cidade. Lucas exclamou com as mãos gesticulando no ar como se estivesse pintando uma imagem para Pedrinho. Hotspot? Pedrinho sentiu um frio na barriga. O que parecia um sonho se tornava um alvo no centro das atenções. Mas nós ainda não temos nada certo, Lucas. É só uma conversa. Conversas têm poder, meu amigo. Acredita em mim. Você tem que sair para o mundo e fazer coisas. Está todo mundo falando sobre você. Essa oficina vai ser o novo point da galera. O impacto é imediato. Mas ao olhar nos olhos de Pedrinho, algo na expressão de Lucas mudou. Mas, e se falhar? O questionamento escapou dos lábios de Pedrinho, um sussurro do seu medo. A sala parecia ficar mais fria, como se as palavras tivessem deixado uma sombra. Ei, não é hora de pensar assim. Olha, eu sei o quanto você lutou por esse lugar. E junto com esse cara aí, você vai fazer a diferença que ele está buscando. Pense na sua avó. Pense em tudo que ela não conseguiu. E se você tivesse a chance de fazer história, ainda que seja arriscado? As palavras de Lucas ressoaram em Pedrinho como um eco de uma reflexão profunda. Ele queria acreditar que tinha força, que poderia mudar o que começou como um sonho em algo verdadeiro. Mas a dúvida ainda estava lá como uma sombra, esperando para se manifestar. E além disso, tem outra coisa. Lucas hesitou, parecendo reunir coragem para continuar. Tem uma empresa grande interessada na ideia de instalações e no conceito da oficina moderna. Eles querem discutir isso com você. Os olhos de Pedrinho abriram-se de espanto. A possibilidade de um grande investidor olhar para sua ideia com tanto carinho era uma mistura de temor e entusiasmo. No fundo do coração, porém, ainda havia um receio. Mas se eu não conseguir, Pedrinho, escuta. Você já enfrentou o mundo da indústria sozinho. Agora, você tem alguém ao seu lado que acredita no que você faz. Isso faz toda a diferença. Lucas insistiu, suas palavras como um bálsamo que aliviava um pouco da angústia acumulada. O milionário estava em silêncio, observando Pedrinho, quase como um guia no caminho que ele estava prestes a percorrer. A mistura de sentimentos começou a formar um turbilhão dentro dele, um desejo de se agarrar a esta oportunidade, mesmo com a incerteza à espreita. Certo, vamos nos encontrar com essa empresa. Mas eu quero que você esteja lá, Lucas. Não posso fazer isso sozinho, disse Pedrinho, usando os últimos vestígios de coragem que ainda lhe restavam. O amigo sorriu de volta, um sorriso que dizia tá tudo certo, mas no fundo havia um mistério latente. Enquanto se preparavam para a nova reunião, a porta se fechou, deixando uma expectativa crescente no ar. O futuro estava prestes a se revelar, e Pedrinho sentia que a mudança que ele tanto desejou estava a apenas um passo. Mas o que aconteceria quando a proposta da empresa se tornasse um fato concreto? Estaria ele pronto para aceitar o desafio que transformaria sua vida para sempre? Pedrinho acordou cedo no dia da reunião. O sol já infiltrava os primeiros raios pela janela da sua pequena casa, iluminando a cozinha simples, mas cheia de vida. O cheiro do café fresco invadiu suas narinas e trouxe consigo uma sensação de esperança. A ansiedade se misturava à adrenalina enquanto ele se preparava para o encontro que poderia mudar sua vida. Cada momento antes da reunião parecia se arrastar, como se o tempo estivesse zombando de sua inquietação. Ele checou a roupa mais de uma vez, ajustou a gravata e voltou a olhar para a foto de sua avó na mesa. O sorriso dela, sempre tão encorajador, parecia dizer: "Você pode, Pedrinho. Vá em frente." Por fim, ele saiu de casa com Lucas ao seu lado, ambos com olhares determinados. O caminho até a empresa era uma combinação de buzinas e risadas, um dia como qualquer outro, mas com uma tensão palpável no ar. Os dois amigos conversavam animadamente, mas Pedrinho mal conseguia escutar. Sua mente estava longe, perdida na expectativa da reunião. Quando chegaram, a grande fachada da empresa fez seu coração disparar. Era um edifício imponente, cheio de vidro e aço, criador de sentimentos conflitantes entre desprezo e admiração. Esse lugar é real, muito real, pensou. Pedrinho respirou fundo, sentindo o cheiro do desafio no ar. Vamos, você está preparado. A confiança é tudo. Lucas confidenciou, percebendo a hesitação no amigo. A recepcionista o conduziu até uma sala moderna. As paredes eram adornadas com quadros coloridos que pareciam vibrar, mas a tensão dentro de Pedrinho era mais intensa do que qualquer arte no ambiente. Finalmente ele avistou o milionário, que já estava à mesa, analisando alguns documentos.
Pedrinho. O tom dele era acolhedor, mas havia uma energia de expectativa que fez cada palavra ressoar. Ótimo te ver. Estou animado com o que você tem a apresentar. Pedrinho sorriu nervosamente, acomodando-se na cadeira em frente ao milionário. Eu também estou animado, mas é tudo muito novo para mim, confessou, a sinceridade transparecendo em sua voz. O milionário sorriu, gesto que parecia desdramatizar a tensão no ar. Olha, novas ideias sempre são desafiadoras. Se não fossem, não seriam novidade. Vamos falar sobre seu conceito? Assim, Pedrinho começou a expor suas ideias, sentindo as palavras ganharem vida. Cada ponto que abordava parecia moldar o ambiente, como um artesão esculpindo uma obra-prima. Lucas, atrás dele, observava-o, admirando a transformação do amigo. O brilho nos olhos de Pedrinho se intensificava a cada palpite do milionário, que fazia perguntas incisivas, mas sempre com a intenção de estimular a conversa. Entretanto, no meio da apresentação, algo inesperado aconteceu. A porta se abriu com um rangido, e uma outra figura adentrou a sala. O coração de Pedrinho pulou. Era Renata, a antiga rival de escola, conhecida por sua inteligência afiada e ambições exorbitantes. Ela trazia uma confiança inabalável e, ao entrar, a energia da sala mudou. Desculpe o atraso, mas eu tenho algo a contribuir, disse ela com um sorriso que parecia insincero. Pedrinho sentiu o peito apertar. O que ela estaria fazendo ali? Uma onda de insegurança passou por ele como um veneno, invadindo a confiança que ele havia construído com esforço. O milionário olhou de um para o outro, e uma expectativa eletrizante pairava no ar. Pedrinho agora não apenas tinha que defender sua ideia, mas tinha que provar que era mais do que um sonho, num novo cenário que se tornava cada vez mais complexo. O que Renata traria para esse jogo? Estava ele suficientemente preparado para lidar com a concorrência? A reunião se tornará mais do que uma simples apresentação. Agora era uma batalha de vontades, uma prova de força que poderia decidir seu futuro. E enquanto os olhares se cruzavam, a necessidade de se afirmar crescia. Que segredos ela traria à tona e como isso mudaria o rumo de sua proposta? O ambiente na sala eletrizava. O milionário, percebendo a tensão, levantou a mão para interromper a primeira onda de palavras de Renata. Calma, vamos ouvir todos os lados, disse ele, sua voz soando como um mediador experiente. Pedrinho sentiu um leve alívio, mas a aura carregada de competição entre ele e Renata pairava como um nevoeiro. Então, Pedrinho, por que você não nos mostra de novo o que tem a oferecer? Estou curioso para ouvir sua ideia mais de perto, incentivou o milionário, acenando com a cabeça. Pedrinho respirou fundo, tentando ignorar a presença imponente de Renata, que agora parecia uma sombra projetada sobre ele. Ele retomou sua apresentação com vigor, cada palavra carregando um pedaço de seu coração. As imagens de sua infância, os sonhos de sua avó, tudo pulsava por trás daquelas ideias. Enquanto ele falava, as feições do milionário mudavam. Às vezes, ele assentia pensativo, outras vezes piscava com entusiasmo. Mas, ao mesmo tempo, Pedrinho sentia os olhares de Renata, frios como gelo, desafiando suas reivindicações. E o que você acha, Renata? Tem algo a acrescentar? O milionário a convocou, e a sala ganhou uma nova energia. Renata se inclinou na cadeira, sua presença agora tão forte quanto a de Pedrinho havia sido. Claro, eu sempre acreditei que a inovação é essencial, mas que deve ser sustentada por dados concretos. O que você propõe, Pedrinho, parece mais uma ideia inspirada do que uma solução viável. O coração de Pedrinho afundou, e sua mente rapidamente buscou uma resposta. Estou ciente das limitações. Mas a ideia não é apenas sobre o que está no papel. É sobre a mudança que podemos provocar, o impacto real na vida de alguém, falou, tentando transmitir sinceridade e convicção. Impacto real? Renata ecoou, arqueando uma sobrancelha. Quantas pessoas de fato serão afetadas? Tem números que comprovem isso? Ou é apenas um sonho? As palavras de Renata eram como facas cortando sua confiança. Ele hesitou por um instante, mas logo uma luz acendeu na sua mente. Às vezes, sonhos são o primeiro passo para a mudança. E se nós, como comunidade, pudermos dar um norte a esses sonhos, podemos criar realidades palpáveis. Não é isso que estamos buscando? O milionário observava, absorvendo cada palavra, admirando a coragem que nascia de Pedrinho. Renata parecia desarmada, mas sua expressão também mostrava que ela não estava disposta a desistir facilmente. Você tem razão, mas sonhos sem estratégia é apenas, bem, um devaneio, ela disse, essa vez mais suave e bem diferente do tom anterior. O ambiente começou a vibrar de diálogos e ideias. Pedrinho sentiu uma faísca de esperança ressurgir. O milionário, agora completamente envolvido, voltou seu olhar para Pedrinho.
O que você propõe como próximo passo? Como podemos operacionalizar isso? Pedrinho sentiu o coração pulsar forte. Ele tinha a chance de resgatar sua confiança, de mostrar a força da sua visão. Vamos criar um projeto piloto. Um pequeno grupo para testar a ideia e reunir feedback. Degraus, não saltos. E se funcionar, expandimos. Enquanto falava, percebeu Renata escutar atenta, quase como se visse algo em sua fala que não esperava. Ele sentia a adrenalina correr, a intensidade da competição agora se transformando em oportunidade. Poderia haver um espaço para união, mesmo em meio à rivalidade? Mas ao olhar nos olhos do milionário, Pedrinho notou uma interrogação pairar no ar. E antes que ele pudesse aprofundar, Renata interveio novamente. Tudo bem, Pedrinho. Vamos explorar essa ideia, mas o que mais você esconde dentro dela? A sala se encheu de energia ao capturar a pergunta intrigante de Renata. A curiosidade incitava uma nova dinâmica na reunião, uma linha tênue entre revelações e segredos. O que mais Pedrinho tinha a oferecer? E qual a verdade por trás de sua ideia, que poderia ser o trunfo que ele não sabia que possuía? Com a expectativa subindo, Pedrinho percebeu que o destino de sua apresentação ainda estava em jogo. Seu futuro dependia de momentos como esse. E ao encarar Renata, um novo pensamento surgiu. Até onde ele realmente iria para conquistar seu sonho? Pedrinho sentiu seu coração acelerar. A pergunta de Renata, tão simples e direta, ecoou em sua mente. Ele tinha escondido algo importante, mas a insegurança fazia sua garganta secar. Com um gesto nervoso, passou a mão pelos cabelos e tentou organizar os pensamentos. Olha, começou ele, o que eu tenho em mente é mais do que um projeto. É um movimento. Pensei em como cada pequena mudança pode se multiplicar. Não é só sobre uma ideia que se torna real. É sobre como nós podemos ser a voz para aqueles que não têm espaço para sonhar. O milionário se inclinou para frente, ouvindo atentamente, enquanto Pedrinho pesava as palavras. Renata, por outro lado, estava sentada em silêncio, analisando cada movimento e expressão dele, como se estivesse conectada em uma dança tensa. Eu trabalhei com algumas comunidades na minha cidade. Percebi que muitos não têm acesso a oportunidades, a recursos. Com o nosso projeto, podemos criar um ciclo de aprendizagem, ensinar habilidades, conectar pessoas. E quem sabe até financiar essas iniciativas com o apoio de empresas locais, continuou Pedrinho, sentindo seu entusiasmo crescer. Foi quando a sala se iluminou. O olhar do milionário se acendeu com uma curiosidade palpável. Isso é interessante, Pedrinho. O que você vê como a primeira meta prática para esse ciclo? Ainda sob o efeito das palavras que brotavam de seu coração, Pedrinho disse sem hesitar, precisamos iniciar com um workshop. Uma erva que se espalha, um pequeno grupo que se reúne e compartilhamos conhecimento. Daremos o primeiro passo para empoderar as pessoas. Tirar elas da passividade. Renata franziu o senho, mas havia uma sutil mudança na expressão dela. A máscara de crítica começava a se desfazer. Um workshop. Você realmente acha que isso criaria um impacto duradouro? Sim, exclamou Pedrinho, sua voz subindo um pouco mais. Acredito que se você planta sementes, elas crescem. E mais se tivermos um relato de sucesso ao final do primeiro piloto, podemos expandir isso a outras comunidades. Temos que nos apegar ao que funciona. As palavras pareciam ter um peso maior quando ditas em voz alta. Ele podia sentir a energia na sala mudando, como se a ideia flutuasse nas entrelinhas do que estava sendo discutido. O milionário, com um sorriso satisfeito, respondeu: estou pensando na viabilidade do que você disse. Podemos começar fazendo algumas reuniões para reunir patrocínios e recursos. Isso pode ganhar corpo mais rápido do que você imagina. Enquanto a conversa se desenrolava, Pedrinho sentiu um misto de alívio e nervosismo. Mas não só isso, o clima estava se tornando cada vez mais acolhedor. A tensão entre ele e Renata parecia diminuir em um ritmo inesperado. Uma camaradagem estava surgindo, quase como um fio invisível que os conectava. Eu também posso me envolver no planejamento, disse Renata com um novo brilho nos olhos. Acho que isso pode ser promissor. Ocorreu a Pedrinho que talvez aquela rivalidade não fosse um muro, mas uma ponte. Seria possível que eles pudessem trabalhar juntos? Essa ideia o deixava esperançoso, embora também cético. Ótimo! Então vamos agendar essa primeira reunião e Renata, eu sinceramente espero que você traga toda a sua expertise para isso. A tensão parecia ceder um pouco mais. No fundo, um frio na barriga se instalou. Pedrinho sabia que se estivesses ao lado de Renata, precisaria ter mais convicção em sua visão, mais força para continuar acreditando nos próprios sonhos. Olhando para ela, algo inusitado brotou. Quais seriam suas verdadeiras intenções?
Ao mesmo tempo, as portas de oportunidades pareciam se abrir, mas ele também sabia que o caminho não seria fácil. Quais desafios surgiriam no horizonte? E até onde suas esperanças estariam dispostas a levar sua ideia? Enquanto a conversa avançava, ele percebeu que a verdadeira batalha ainda estava por vir. A competição não se encerraria com uma ideia fabulosa, mas em como cada um deles lutaria para honrar suas próprias intenções. E no fundo, uma pergunta pairava em sua mente. Será que as promessas que faziam um ao outro se tornariam reais, ou os segredos que ambos guardavam poderiam desmoronar tudo? A reunião foi marcada para a próxima semana, e a expectativa pulsava em Pedrinho como um tambor em um desfile. A ideia de dar vida ao seu projeto o preenchia de um otimismo renovado, mas a presença de Renata o deixava ao mesmo tempo cauteloso. O caminho que escolheram juntos poderia se tornar tanto uma jornada de transformação quanto um campo de batalha. Nos dias que se seguiram, ele perdeu a conta de quantas vezes revisitou a proposta em sua mente. Sonhos de transformação dançavam diante dele, mas havia uma sombra de dúvida ao lado de cada ideia. Como exatamente ele convenceria as empresas a investir no projeto? Sua experiência prática era limitada, e a pressão para mostrar resultados crescia a cada hora. Na tarde do encontro, Pedrinho chegou mais cedo ao local, uma pequena sala de conferências em um centro comunitário. O sol atravessava as janelas, aquecendo a atmosfera com uma luz dourada. Ele respirou fundo, tentando acalmar os nervos. Sentar-se sozinho ali parecia como jogar dados em um jogo onde o resultado era incerto. O tempo passou e de repente Renata entrou. Vestindo uma blusa branca e um blazer escuro, ela se destacava por um ar de confiança. Ao cruzar o olhar com Pedrinho, um sorriso apareceu em seu rosto, trazendo uma onda de alívio. Desculpe o atraso, ela disse, enquanto se sentava. Tive que resolver algumas questões de última hora. Acho que todos estamos lidando com algumas urgências, ele respondeu, tentando encontrar conforto naquele diálogo. A atmosfera leve deu espaço à seriedade quando começaram a discutir o projeto. Com uma lousa ao fundo, Pedrinho apresentou suas ideias. Ele falava com convicção, seu coração acelerando a cada palavra. O entusiasmo parecia contagiar Renata, que se inclinava para a frente, formulando perguntas, buscando mais detalhes. No entanto, ainda havia um receio no olhar dela, e era como se um véu de dúvida pairasse entre os dois. Ele queria que ela acreditasse. Queria que ela visse a importância da mudança que poderiam ser capazes de provocar. Vamos precisar envolver a comunidade desde o início, Renata sugeriu, interrompendo seus pensamentos. Se não tivermos as pessoas do nosso lado, correremos o risco de falhar. Concordo, respondeu Pedrinho, um novo foco surgindo em sua mente. Podemos fazer reuniões abertas, ouvir o que eles realmente precisam e moldar nosso projeto com isso. Os dois começaram a filtrar ideias e a criar um cronograma. A energia entre eles era palpável, e a ideia de uma nova realidade tornava-se emocionante. Contudo, havia também um aroma de pressão os envolvendo, como se cada decisão tomada pulsasse com a expectativa de resultados positivos. Quando a conversa caminhava para um encerramento, Renata olhou fixamente para Pedrinho. Aqui entre nós, ela começou, eu vejo um grande potencial. Mas preciso ser honesta. Existe algo que você não me contou ainda, não é? Algo que pode mudar tudo? A pergunta a deixou visivelmente intrigada, e Pedrinho sentiu seu estômago embrulhar. Ele sabia que algo precisava ser revelado, mas a incerteza o consumia. Ao mesmo tempo, um desejo de genuinidade o impulsionava. Tem uma questão pessoal que pode afetar nossa parceria, admitiu ele, a voz quase ecoando em suas próprias orelhas. Ela havia penetrado na muralha que estava construindo. Renata fixou o olhar na parede, como se uma luz acendesse no fundo de sua mente. Acho que todos nós temos algo a esconder, ela retrucou, quase numa provocação. Mas precisamos decidir se vamos deixar que isso nos mantenha afastados ou se juntos, vamos superar esses obstáculos. Um silêncio pairou entre os dois, carregado de expectativa. Pedrinho olhou nos olhos dela e soube que o caminho estava prestes a mudar completamente. As revelações poderiam prejudicar ou unir, e naquele momento ele percebeu que precisava escolher. E assim, a pergunta pairou no ar: até onde eles estariam dispostos a ir para se manterem verdadeiros um com o outro? Pedrinho sentia o peso das palavras à sua volta. A sala parecia pulsar com a tensão da verdade prestes a ser revelada. Ele sabia que o que tinha para dizer poderia mudar tudo. O futuro da parceria, os sonhos que começaram a tomar forma, tudo estava em jogo. Renata começou, a voz hesitante. Eu sempre sonhei em transformar a oficina em mais do que apenas um lugar de trabalho. Sabe, o que realmente importa para mim é o legado, a história que quero deixar.
Minha avó nunca pôde realizar seu sonho por falta de apoio. Eu quero que a minha história seja diferente, quero fazer o bem na comunidade. Ela o olhou surpresa, mas em vez de se afastar, seu olhar parecia mais atento, quase respeitoso. Você se sente responsável por mudar as coisas para os outros então? Perguntou, suavizando a força de seu questionamento. Sim, respondeu Pedrinho, sentindo-se um pouco mais confiante. Acredito que uma mudança real pode começar por nós, se tivermos coragem de dar o primeiro passo. Renata sorriu. Você é mais forte do que eu imaginava. E para fazer isso dar certo, não podemos nos esconder atrás de segredos, precisamos ser transparentes. Ali, naqueles momentos de vulnerabilidade, a conexão entre eles começou a se solidificar. As barreiras que existiam estavam se desfazendo, dando espaço a um entendimento mais profundo. Tínhamos um objetivo, mas ao mesmo tempo as sombras da dúvida nos seguiam, disse Renata, finalmente se liberando das amarras da rivalidade. Estou disposta a trabalhar junto com você. Vamos fazer isso acontecer. O coração de Pedrinho disparou. O calor da aliança que se formava era como um tênue raio de luz atravessando nuvens escuras. Então vamos criar algo incrível juntos, Renata, ele disse radiante, vou juntar tudo isso, e nós vamos realmente fazer a diferença. Enquanto planejava cada passo, a energia no ambiente se tornava mais viva. As segundas chances pareciam mais acessíveis, e dois sonhos começavam a se unir, criando uma nova narrativa. A semana seguinte passou voando, e Pedrinho sentia o peso e o brilho das expectativas crescerem a cada dia. As reuniões foram se intensificando. Conversas com a comunidade revelaram um desejo genuíno por mudança, e os protótipos do workshop ganhavam vida. Juntos, Pedrinho e Renata não estavam apenas criando um espaço, eles estavam moldando um futuro. Na noite que antecedeu a grande inauguração, um baque profundo de emoção tomou conta de Pedrinho. Ele olhou para a oficina que se tornará mais do que apenas tijolos e cimento. Era um símbolo de luta, de resiliência e de união. Clara o encontrou em seus pensamentos e segurou sua mão, o olhar dela transbordava amor. Você conseguiu, meu amor. Você sempre sonhou com isso, e agora está prestes a se tornar realidade, ela disse, o coração dela vibrando na mesma sintonia que o dele. As lágrimas eram inevitáveis, uma mistura de alegria, alívio e muito amor. O dia da inauguração chegou, e a atmosfera estava eletrizante. A oficina estava repleta de moradores da comunidade, amigos e familiares. As risadas e os sorrisos brilhavam sob as luzes coloridas e Pedrinho, com o coração aberto, observava tudo com um sorriso radiante no rosto. Ele se sentia realizado. No palco improvisado, Renata e Pedrinho seguravam a fita para o corte da inauguração. Este projeto não é apenas sobre nós, começou Renata. É sobre cada um de vocês, que estão prestes a ver seus sonhos florescerem. Estamos juntos nessa, como comunidade. E quando a fita foi cortada, um grito de alegria ecoou pela oficina. A energia era contagiante. O espaço estava cheio de vida e esperança, refletindo tudo pelo que Pedrinho havia lutado. No final do dia, Pedrinho olhou para o céu estrelado, e tudo parecia perfeito. Ele havia encontrado seu caminho, se reconectado com sua essência, e ao mesmo tempo construído pontes. O amor e o apoio da família, a nova parceria com Renata, e a colaboração da comunidade criaram um ciclo poderoso. Agora havia uma nova luta pela frente, mas ele se sentia preparado. Juntos, ele e Renata poderiam superar qualquer desafio. E assim a história de Pedrinho, marcada por luta e amor, começava a brilhar mais do que nunca como uma estrela guia. Agora que você acompanhou toda essa transformação incrível de Pedrinho, eu preciso pedir algo muito especial. Você precisa se inscrever agora no nosso canal para não perder as próximas histórias inspiradoras que estão por vir. E não esquece de deixar um like agora, isso ajuda muito o nosso canal a crescer e alcançarmos mais corações. Comente aqui suas reações e sentimentos sobre o final. Eu adoraria saber o que você achou. E por último, mas não menos importante, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa visão de esperança e transformação. Não espere nem mais um segundo para fazer isso, porque apenas verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal na jornada que compartilhamos. Vamos juntos fazer a diferença.